Janeiro promete ser um mês bastante agitado, não apenas para a Venezuela, mas para toda a América Latina. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Ufaratsa, revisado e narrado por Gordinho Caipira, ditador marxista e membro do Foro de São Paulo Nicolás Maduro, apoiado internamente pela máquina estatal venezuelana e externamente por vermes comunistas como Lula, Ortega e Putin, afirma que não deixará o poder. Uma das possibilidades é que se a ditadura venezuelana cair, caso Nicolás Maduro não tenha o mesmo destino de Muammar Gaddafi, ele provavelmente fuge de jatinho, como fez Assad, o último ditador a cair nesse século. Vamos tentar explorar tal hipótese: a fuga de Maduro num avião, naquilo que pode ser chamado de Operação Manágua. Vamos aos fatos. Muito embora a grande mídia, financiada pelos comunistas, ainda insista em classificar Nicolás Maduro como presidente, todos, dentro e fora da Venezuela, sabem que o facínora, unha e carne do presidente Lula, nada mais é do que um ditador da pior espécie, que inclusive falou em banho de sangue e em guerra civil já no período eleitoral. Portanto, cabe o questionamento: o que acontecerá para que Edmundo Gonçalves assuma o poder? Qual será o fato novo? Ocorrerá a aplicação de sanções econômicas severas que quebrarão a Venezuela de uma vez? Ocorrerá uma intervenção militar cirúrgica ou em grande escala dentro da Venezuela? O que vai acontecer com a Venezuela e como isso afetará a luta pela liberdade em toda a América Latina? A Venezuela parece uma panela de pressão pronta para explodir nos próximos dias. Eis mais um dos legados macabros do socialismo na América Latina: um barril de pólvora pronto para explodir na fronteira norte do Brasil. Faz algum tempo, as peças desse xadrez geopolítico vêm se movimentando. Maduro vem tentando trazer aliados de todas as espécies para perto de si, com o intuito de se manter no poder, dentre eles o MST brasileiro. Por outro lado, ele parece não confiar tanto assim naqueles que o cercam. Nesse sentido, tanto cria novos grupos armados paralelos ao exército oficial, como a Guarda Bolivariana e as milícias operárias, como também se apoia em milícias internacionais, como o Grupo Wagner da ditadura russa. Contudo, o Grupo Wagner russo já não se encontra em seus melhores dias. Não obstante o que aconteceu recentemente na Síria, as forças pró-russas estão sendo massacradas na Ucrânia, no Sudão e até na Líbia. Em síntese, os regimes autoritários suportados política e militarmente pela Rússia e por sua força auxiliar, o Grupo Wagner, estão ruindo ao redor do mundo. Será que a Venezuela será o próximo? Vale lembrar que em 2019, após Maduro perder as eleições contra Juan Guaidó, quando o regime bolivariano estava prestes a cair e o ditador estava pronto para fugir para Cuba, de última hora, Maduro recebeu apoio político e militar da Rússia para se manter no poder. Agora, em 2025, os tempos são outros. Se Putin não conseguiu socorrer Assad na Síria, também não conseguirá sustentar militarmente o bolivarianismo mambembe de Maduro na Venezuela. Em última instância, restará a Maduro se socorrer de toda a ajuda possível dos cupinchas próximos, como apoio político e diplomático, ainda que velado, de Lula, que foi avalista de toda a trama golpista ocorrida na Venezuela desde o princípio até os últimos acontecimentos. Sendo assim, não seria difícil imaginar que o Brasil, nesse exato momento, esteja incluído nos cálculos políticos para uma possível fuga de Maduro, seja como destino final, seja como um possível ponto de parada para outro destino final. A fuga se daria através de uma aeronave, que pode tanto ser um jatinho quanto um avião de grande porte. O tamanho dependerá de quantas pessoas fugirão junto com Maduro, e qual o tamanho do butim que os criminosos levarão da ditadura. Dentre os possíveis destinos para a aeronave do caudilho bolivariano, talvez o principal deles seja Moscou, caminho já tomado pela família Assad. Todavia, o fator distância pode ser um impeditivo para que Maduro escolha a Rússia, e pode ser que ele fuja para algum país do Caribe. Existe a hipótese de Maduro ir para Cuba, como quando quase o fez no período em que Guaidó era presidente, mas é fato público e notório que comunistas não gostam de viver em Cuba, principalmente agora que a ilha está em vias de colapsar totalmente. Quando as coisas apertam por culpa do próprio socialismo, os esquerdistas, especialmente os brasileiros, preferem locais como Nova York, Nova Zelândia e Europa. Tendo em vista que países capitalistas que compõem o mundo civilizado já não são mais uma opção para pessoas como Nicolás Maduro, que cometeu inúmeros crimes contra a humanidade,
estará ele ir para Manágua, na Nicarágua, terra de Daniel Ortega, ditador socialista, caçador de católicos e compadre de Lula. Contudo, vale destacar que caso o espaço aéreo do Caribe esteja fechado para Maduro, não resta dúvidas de que outro destino possível para o ditador seja o próprio Brasil, país presidido atualmente pelo sacripanta de 9 dedos, Lula, protetor, admirador e amigo do tirano venezuelano. Não resta dúvida que se os Estados Unidos intervirem para colocar Edmundo Gonzalez no cargo que é dele por direito e não do ditador comunista sanguinário, Lula provavelmente será o primeiro a gritar que se trata de um golpe. E não só isso, também oferecerá asilo político no Brasil, ainda que temporário e informal, para o filhote de Hugo Chávez. Tal como Lula, o PT e a esquerda utilizarão do Twitter do golpista Elon Musk para emitir nota criticando o imperialismo neocolonial norte-americano na América Latina. Seja alegando a prática de um gesto humanitário, seja impondo um sigilo de 100 anos à informação, a índole nefasta de Lula fará com que ele permita que o avião de Maduro pouse no Brasil, nem que seja para que ele reabasteça e parta para outro destino logo em seguida. Para aumentar ainda mais a desmoralização do Brasil frente ao resto do mundo, não será surpresa se Lula ordenar que a Força Aérea Brasileira seja escalada para escoltar a aeronave do ditador Nicolás Maduro em espaço aéreo do Brasil, uma demonstração final de apoio inabalável a Maduro, ao bolivarianismo, ao Foro de São Paulo e a todas as ditaduras do mundo. Também não será surpresa que se o espaço aéreo internacional for fechado para Maduro, o crápula termine tendo que ficar no Brasil. Em tal hipótese, Lula, numa espiral de escândalos internacionais sem fim, o hospedaria na Granja do Torto, junto da Cascata da Janja e dos Jabutis, ou poderia convidá-lo a andar de pedalinho em algum sítio em Atibaia. Após a queda do regime bolivariano, certamente serão feitas investigações para apurar os horrores comunistas ocorridos na Venezuela. O PT, partido da mentira, e Lula, como sempre, tentarão construir a narrativa de que não sabiam de nada, de que não faziam ideia de que a Venezuela era uma ditadura comunista sanguinária, que massacrava a oposição, sumia com presos políticos e mantinha os dissidentes em exílio no exterior. Lula, o maior patife de todos os tempos, dará entrevista para a Rede Esgoto informando que não sabia que Nicolás Maduro era um dos maiores violadores de direitos humanos do século XXI, enquanto Haddad toca sucessos de elevador ao fundo, como música ambiente. Como sempre, Lula negará tudo. Dirá que não sabia de nada, que foi enganado por Maduro, que é o homem mais honesto da face da terra e que, se soubesse da verdade, nunca deixaria Maduro ter aterrissado o avião dele no Brasil, para daqui seguir para Nicarágua ou para Moscou. Ato contínuo, depois de dada a entrevista e das devidas passadas de pano da Globo News, Lula marcaria viagem a Nicarágua para visitar o amigo exilado numa demonstração de solidariedade. Juntos, bateriam fotos com Ortega, diriam que a luta continua. Por fim, tentando se reeleger, Lula acionaria os órgãos eleitorais brasileiros para impedir que a persona dele fosse associada aos ditadores do mundo. Ele assumiria o personagem de democrata preocupado com o Brasil, e nos debates faria de conta que nunca ouviu falar nem de Chávez, nem de Maduro, nem de Ortega. Obrigado pela audiência, este é o canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!